Foda-se script, qualquer coisa do tipo, né? Então, sejam muito bem-vindos ao mais novo recomeço do projeto. Então, recomeço já é uma novidade essa que tem que ser explicada. Então, por que recomeço? Tem que ser dito. E por que eu vou recomeçar? Eu tenho que dizer primeiro o que eu estou recomeçando. Então, o que a gente está recomeçando aqui é o que a gente chama de projeto. E projeto é a 400 BC. E para falar dela, então, vamos ter uma intro. Sim, isso é uma intro. No momento ela tem 3 segundos. Ela tem um efeito de transição de entrada e saída, cada um durando 1 segundo, e a imagem no meio só, sólida por 1 segundo, é a introdução do que a gente vai chamar de canal. Então, essa introdução, eu estou fazendo isso no Premiere, todas essas edições vão ser feitas no Premiere, e esse canal, como já foi dito, 400 BC vem de... Antes que a gente vai falar de Premiere, pelo amor de Deus, a 400 BC tem que ser introduzida, e a 400 BC vem de 400 BC, né? 400 BC, 400 a.C., onde simplesmente é uma data, um período, vamos supor, né? A referência é um período que por ali estava o nosso amigo Pitágoras, que vem o triângulo retângulo, que é exatamente a imagem da intro. E o Pitágoras também tem um negócio, né, chamado monocórdio, né? É a questão do que a gente chama ali de o início da música. Ele que iniciou a música como a gente entende hoje, então ele tem um quê com a música. Se ele tem um quê com a música, aqui estamos nós, né? Antes de tudo, estamos nesse belíssimo jogo chamado Monster Hunter. Ficou aí um pouquinho para vocês verem a tela inicial dele. E aqui está o nosso personagem principal, Pitagorinha, que é o nosso pequeno Pitágoras aqui no videogame. E ele tem um Hunting Horn, para quem já introduzindo aqui ao jogo, quem não entende, não é para iniciantes isso aqui. Infelizmente não é Monster Hunter para iniciantes. Então isso aqui vai ser um Monster Hunter já um pouco mais avançado. Peço desculpa a quem achou que ia receber dica. Então, não para iniciantes. Estamos com o nosso Hunting Horn, nosso berrante de caça, como veio aqui em português. E ele é uma arma sonora, então combina um pouco com o Monster Hunter e com essa ideia do Pitágoras e a música. Então esse aqui é o nosso personagem principal e temático, que tá bem feinho com essas armaduras, pelo amor de Deus, né? A gente vai falar sobre estética também. Então, a ideia inicial, já que a gente está falando de um período, e Pitágoras, que é um filósofo, então vamos falar de filosofia, e filosofia nada mais é do que falar mais ou menos do jeito que a gente está falando, de uma forma a aprofundar um pouco mais as coisas. Então, jogar videogame de uma maneira, vamos supor, mais profunda, mais evolutiva, eu diria. Então, entender o jogo e ir a fundo no que está acontecendo ali, nos porquês de tudo que tem em volta desse negócio chamado videogame e Monster Hunter, no caso aqui na tela. Então, temos nosso Pitagorinha e vamos colocar ele como personagem principal. E eu quero dar uma introdução de... Não vou falar de organização agora também, então já tem 2 brincadeiras aí para falar depois. Como introdução, a gente tem que falar que esse... Opa, dei um spoiler ali de um personagem, ainda não é a hora dele. Como base desse projeto de filosofia, a gente vai ter a progressão, então nós vamos progredir. Então, de alguma forma, a gente tem que progredir. Nessa brincadeira, a gente vai ter um projeto que vai iniciar agora em um patamar e vamos ter que colocar ele num patamar melhor sempre. Então, se o projeto é um videogame, se é um personagem, se é o que for de um jogo, vamos progredir lá. Então, progredir e arrumar ferramentas e ter mentalidade de progresso é a ideia aqui. Então, treinar a sua mentalidade de progresso, treinar a sua habilidade básica de viver.
né? Porque progredir e qualquer outra coisa que eu vou falar aqui, como, sei lá, a postura que eu estou sentado aqui, ou a questão de ergonomia, jogar um videogame e um controle que se adaptar a você, ou você se adaptar a um controle, os excessos ou não de ficar jogando muito isso aqui, até porque tem, né? Videogame você joga um pouco. Temos ali o nosso tempo de jogo em 377 horas para recordação agora. Então, opa, dei spoiler de novo, ainda não pode. Eu quero mexer no controle, eu estou aflito. Então, estudar o comportamento humano. Por que eu estou aflito? Deve ser porque está gravando e agora é de verdade, né? Então, isso é a questão do recomeço. Esse projeto, ele, por conta de progresso, ele acabou iniciando e reiniciando algumas vezes. Essa, no momento, é a quarta vez que eu reinicio algo no projeto. E aqui, no momento, eu reiniciei ele inteiro. Então, esse é o reinício do projeto de evolução pessoal e ênfase em filosofia que a gente está criando aqui, em base de videogames e qualquer outra coisa que dê para gravar. Provavelmente os videogames mesmo, não vou fazer mais o que? Ficar postando foto no Instagram, ainda não é a hora. Vamos brincar então. Essa é a nossa introdução e esse é o nosso Pitagorinhas. Se você me deixar, eu faço o nosso esquadrão monocórdio. Nosso esquadrão monocórdio vem exatamente disso e eu tô querendo juntar pessoas para jogar no Hunting Horn apenas, fazer alguns gameplays só de Hunting Horn, porque eu acho, no final das contas, que essa é uma arma sensacional. Falando de jogo, hein? Falando de jogo já. E só pra gente ter uma base inicial de progresso, eu não sei até onde eu vou colocar isso em parte 1 do projeto. Parte 1 do projeto já é o jogo em si, né? Vamos colocar o jogo em si e a questão de como adaptar a progressão, adaptar maneiras de se viver melhor o entendimento sobre as coisas no jogo. Já a parte 1 é adentrando no mundo, né? É o que a gente vai chamar aqui de novo mundo no Monster Hunter. História magnífica, uma obra de arte de jogo. Parabéns para todo mundo envolvido aí. Eu não sei nem o nome do cara que idealizou isso, mas estão aí de parabéns em alguns quesitos, porque, né, sempre tem as suas ressalvas. Então estamos aqui. Não é um lugar tão desconhecido, já que eu falei que não é para iniciantes, e a grande questão é, falando com veteranos, itens. Então, a gente está falando de progresso, a gente vai ter alguns medidores, né? Medidores de progresso. Itens são medidores de progresso nesse jogo. O dinheiro que está lá em cima é um medidor de progresso. Os pontos também são medidores de progresso. As horas, como a gente já recordou ali, já deixou gravadinho como é que começou, né? As 300 e poucas horas, é um sinônimo ou um indicador de progresso. Então, qualquer progresso vai ser mensurável, ou vamos procurar coisas mensuráveis, ou mensurar as coisas que nós temos, no caso, e saber o quanto que está progredindo ou não. Então, é bom você olhar aqui e ver números satisfatórios, né? 22 Mega Potion não é satisfatório, 1200 Potions são, ao meu ver, né? Mas vamos procurar números grandes. Se a gente está falando de progresso, a gente começa num jogo com nada, vai ter ressalvas sobre o que é nada, que começa nesse jogo. Monster Hunter 1 você começava sem nada, isso aqui eles te dão, meu Deus do céu, eles te dão a vara, o peixe, ensina a pescar e ainda cozinha com você depois o peixe no final. Então tá bastante simples esse Monster Hunter, e por conta disso dá para fazer umas coisas interessantes, até como essa questão da progressão. Antes a progressão era doída, então era uma coisa absurda. Aqui você consegue treinar com mais facilidade. Não que eu não vá querer voltar para um Monster Hunter antigo. O Frontier tem um quê de antigo e eu gostaria muito de tentar jogar ele, porque é até legal. Ele tem bastante coisa legal lá e é baseado no Monster Hunter 2, que é sensacional, é um puta Monster Hunter. Então, itens e quantidades, a gente tem que mensurar. Você vê que já tem uns itens topados aqui, 9999, né? Quase nos 10 mil aí. Eu vou falar 10 mil que vai ficar mais simples. É um a mais, um erro de um erro de valor para cima, mas para um entendimento mais fácil, uma comunicação mais fluida. Então 10 mil é o topo dos itens. Ter 10 mil de cada
Tem alguns que já tem, e isso já é um sinônimo de progressão, porque você tem um monte, mas não precisa disso tudo. Questão de não precisa, dependendo da quantidade de horas e das armas que você usa, você vai usar, né? 10.000 munições nível 2. Se você usa só, você vai só de gunner, como era antigamente, você vai usar. Mas a questão é, eu não estou usando tanto e está acumulando. E chegou aqui, eu ainda ganho dinheiro, porque qualquer munição dessa que eu pegar e tentar jogar aqui, ele converte em dinheiro lá. Então, progredir, né? Estamos ganhando dinheiro acumulando itens. Esse é o ponto final de acúmulo de itens, é aumentar o dinheiro. Dinheiro esse que está meio escasso essa época aí, né? Organização é outro tema interessante. Vamos falar de organização, a gente falou de progressão, isso entra, claro, uma progressão financeira, porque a gente está falando de dinheiro, progressão de recursos, né, de gestão de recursos, a gente vai falar sobre um pouco mais no que eu já falei de spoiler e vou falar já, né, na parte 2, se essa é a parte 1. Então, isso aqui vocês, não vou ficar falando de, vocês devem conhecer, vocês conhecem que são as configurações de equipamento. E organizar isso é um sentido de organização. Se você quer se organizar e melhorar a sua organização, você tem que se organizar. E por que não treinar aqui, não fazer do Monster Hunter, que é um jogo magnífico, de uma plataforma de ensino intuitiva, né? Vamos supor, né? Você joga aqui e aprende enquanto joga. Vamos vender essa ideia. Temos os nossos sets e a gente tem que ter alguma organização aqui. Então, inicialmente eu fiz esse set de treino, coisa que eu vou colocar aqui. Já a gente vai falar sobre, é muito divertido. E começamos já a parte de progresso. Esse aqui é o meu Hunting Horn HH, certo? De ataque, abreviado para ficar mais simples ali. Isso aqui é praticamente a minha melhor maneira de dar dano num bicho. No momento, né? É o que eu tenho no momento, é o set que eu vi que está dando dano. Então, tem um pouquinho de afinidade, tem lâmina branca, tudo que o Hunting Horn precisa e bater até umas horas, né? Então, daí eu fui fazendo qualquer outra variação. Então, variação de speed aqui, eu falei de speedrun. Vamos falar um pouco sobre speedrun. Não vou poder atender agora, querida, vamos ficar para uma próxima, tá? Então, Hunting Horn para speedrun, que eu vou tentar fazer algumas. Esse aqui, o on, eu falei para online, para jogar uma coisa um pouco mais pareada para suporte, que eu acho divertido. Esse mais aqui, ele foi muito legal, porque foi um estilo de jogo. Falando assim de maneiras de estilo de jogo, a gente vai ter que falar mais para a parte 2. Mas esse aqui é um set bom de ataque que amplifica o que o Hunting Horn é, por isso o mais, né? Só que esse, como eu fiz um primeiro mais e depois arrumei um melhor, eu fiz o mais e deletei o antigo, né? Nem para recordação aí vai ter. Então, temos um bom ataque, claro, reforço crítico, exploração de fraqueza, olho crítico, um reforço de ataque 3, faltou um ali para ganhar mais 5%. Mas tem atordoante, que é o Hunting Horn, é uma arma de contusão, como eles falam aí, né? O dano de impacto. Dano de impacto, então dá atordoamento, e atordoamento nele é muito legal. Meu Deus do céu, é a que faz a arma ser a mais divertida de todas no geral. O gameplay mais estiloso no sentido de, sabe, é tão lerdo, é tão lerdo que você tem que prever coisas muito mais do que outras armas e escolher suas ações muito antes. Logo você prediz como as coisas vão ser e espera que dá certo, né? Então, quando você não joga muito para trás, vamos colocar assim, você não joga muito recuado, então se você vai para frente, você tem que, com uma arma lenta, você tem que ter as suas precauções aí e ter o seu plano de batalha, né? Tem coisas, esse speedrun é plano de batalha total. Então a gente volta ali pro ladrão de vigor, que também é uma arma que dá isso aí. Então, né, explicando, porque eu gosto de explicar, eu adoro falar essas coisas. Então tem tudo aí, já dá pra ver quem entende que tá amplificando o Hunting Horn, né? O Horn Maestro ali, o Maestro Sonoro, de Sonoro no caso, Maestro de Sonoro. Sonoro de caça, tem algum lugar que escreve Sonoro de caça, eu achei legal o nome, melhor que berrante. Sonoro fica
Berrante fica muito, sabe, antigo demais. E aqui o sonoro, até por conta dos designers, né, maravilhosos do Monster Hunter, fizeram algumas armas interessantes, né? As da curva eu não curto muito, são as melhorzinhas no geral, mas não curto muito design. É bonitinho, mas, né, sabe, muito padrão para um fim de jogo no momento. Então, alguns sets já para alguns monstros, então vai ter algumas organizações. E depois daqui eu fiz uma coisa legal. Cadê? Isso aqui, coleta, óbvio. E aqui eu fiz um set para cada Hunting Horn. Isso aqui a gente vai dar uma breve entrada no que é uma questão estética do jogo. Eu falei que isso aqui é um carnaval de caçador, né? É um carnaval de caçador, não é muito legal, por isso que o jogo tem skin, porque ele te força às vezes a fazer sets incompletos no sentido de um monstro só. E aqui eu fiz algumas coisas mais voltadas para a estética e não deixa de ser um gameplay muito interessante, né? O fortíssimo, que é o nosso de ferro aqui, então assim, bem basicão, mas sabe, você tem que lembrar que você é um ser humano aqui no meio desses monstros e uma armadura daquele tamanho não te ajuda tanto. Isso aqui é uma armadura mais, sei lá, parecida com o comum que você poderia usar, né? Aqui, um exemplo mais chamativo vai estar o Ner Gigante. Então, assim, é muito interessante você ter um set completo no sentido de uma questão estética mais bonitinha. Olha como fica legal o Ner Gigante. É muito doido esse set aqui. E não é ruim. O set não é ruim. Só que ele te dá um estilo de gameplay. Ele te dá uma maneira de jogar, né? Ele te dá uma maneira de jogar. Então, se ele te dá agitador, você tem que aproveitar isso para bater no bicho. Então, tendo agitador, você tem que aproveitar o bicho com raiva. Atordoante eu coloquei, ladrão de vigor eu coloquei. Surto de vigor é interessante por conta do poder máximo. Então, usa o poder máximo. Ele te deu surto de vigor e poder máximo. Então usa, sabe? Tipo, usa e faz o uso disso aqui, que você vai ver que você está fazendo um gameplay diferente por conta das skills que você escolhe. Isso a gente entra na infinidade de gameplays, mas alguns grupos que a gente vai poder explicar, como ataque, defesa e suporte, né? Alguns grupos mais comuns de se utilizar. Temos aí, então vamos ter para cada brincadeira aqui. No momento eu já tenho todos os Hunting Horns e todas as armaduras que necessitam para fazer elas, né? Tipo, as que combinam, né? No caso o Ner Gigante, o Lunastra, Devil Joe, não acho assim tanto, mas né, tá combinando aí. O Xeninho é bonito que só. É bonito que só. Pense num design bonito esse Xeno'jiva, então tá de parabéns aí. Essa é uma base das coisas que eu vou querer falar, das coisas que a gente vai encontrar e das coisas que a gente vai fazer por aqui, né? Então, para questões de progresso, eu ainda tenho que matar aquele meninão ali. Olha, ela tá querendo me falar do Behemoth, sei lá como é que é a pronúncia, mas tá querendo me falar dele. O Lich também eu não fui atrás. Né, vou ter que entrar aqui. Entrei para explicar um negócio, publicar missões. Olha o que é uma questão de progresso. Isso aqui tem que estar assim, né? Não assim com esse azul aqui embaixo, né? Mas tem que estar tudo completo. Então, uma questão de progresso é fazer tudo o que você tem que fazer. Então, se você te deu uma meta, você tem que cumprir. Então, falando de progresso, a gente vai ter essas brincadeiras. Então, eu fui evoluindo esse personagem desde o começo, todas as missões antes de poder realmente progredir. E isso é o que a gente vai falar na parte 2 com mais afinco, até porque isso aqui já está concluído e a gente vai viver um pouco dessa experiência aqui. Então tem que fazer tudo. Com relação a item, eu passei lá nos itens e nem falei. Então, tipo, uma questão básica de ter itens é coletar. Então, vamos coletar. Vamos falar sobre coleta já já. Então, isso aqui é uma base do que se chama parte 1. Então, eu não sei se eu vou terminar. Isso é uma base do que se chama parte 1. E para a parte 2 a gente vai ter que voltar lá para a tela de save. Então, bora lá.